Bomba mundial. O que o Jornal Nacional revelou ontem pode mudar o rumo da política global. Enquanto todo mundo discutia tarifa, teve gente lucrando bilhões com informações que deveriam ser secretas. E o pior, isso já aconteceu em outros países, como África do Sul e Canadá. Sempre do mesmo jeito. O nome disso? Manipulação, conspiração, tráfico de informação privilegiada. E quem ganha com isso? Não sou eu tenho certeza que também não é você. É gente com acesso direto ao poder e à maldade. Se você não viu esse vídeo ontem, assista aqui agora, em primeira mão, e tirem suas próprias conclusões. Um movimento muito estranho de compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço dá sinais de que nem todo mundo se surpreendeu. E teve quem ganhasse muito dinheiro com ele. Guarde esse horário, 4h17 da tarde, dia 9 de julho. Foi o horário exato em que o presidente americano Donald Trump publicou a carta nas redes sociais, em que anuncia tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Mesmo os assessores próximos foram pegos de surpresa, mas não todo mundo. Esse aqui é um gráfico que mostra a cotação do dólar em relação ao real no dia 9 de julho. Vamos direto para o horário do anúncio, 4h17 da tarde. Nesse momento, muita gente começa a comprar dólar e vender real. A moeda americana valoriza muito, passa dos 5,58. Só que era esperado que muita gente fosse vender a nossa moeda para se proteger da desvalorização dela. Estão ganhando o que dinheiro, não gente. era esperado Muito era o seguinte, dinheiro. vamos voltar um pouquinho no tempo. Você está vendo que durante o dia inteiro a cotação oscila dentro da normalidade? Só que quando chega aqui, a 1h30 da tarde, alguém compra uma quantidade enorme de dólares apostando contra o real. De 3 a 4 bilhões de dólares, afirma Spencer Hakimian, dono de um fundo de investimentos em Nova York. Ele acompanha o mercado financeiro em tempo real para fazer lucro para os clientes. E diz que um salto como esses, que a gente vê à 1h30 da tarde, tão abrupto, foi causado por alguém que disse: eu quero fazer a transação rápido e não quero que ninguém veja. Ou seja, de acordo com Spencer, alguém comprou de 3 a 4 bilhões de dólares à 1h30 da tarde, a 5h46. E aí, 2 minutos depois do anúncio, vendeu a 5,60, quase a mesma quantidade. A gente consegue ver isso aqui no gráfico, porque olha só, essa quantidade aqui é muito parecida com a comprada a 1h30 da tarde. Spencer diz que essa aposta pode ter rendido de 40% a 50% do investimento em 3 horas. A pergunta é: como uma pessoa poderia ter tanta certeza de que viria naquela tarde uma política econômica que desvalorizaria o real para fazer uma aposta tão grande? Spencer defende que as tarifas sobre o Brasil não fazem sentido econômico, porque os Estados Unidos vendem mais para a gente do que compram. Ele explica: não é o padrão normal das transações com o real naquele dia. Então pode ter sido qualquer um que sabia desde o começo. E vamos ter que esperar para ver quem realmente foi. O caso do Brasil não é isolado. O mesmo aconteceu quando Trump anunciou tarifas contra a África do Sul. Agora vamos por partes, para você entender o tamanho do escândalo. Porque não é pequeno, não. É grande. Entre 1h30 e 5h30, bilhões foram movimentados em dólar. Exatamente no momento em que os Estados Unidos anunciaram novas tarifas. Ameaçaram, na verdade. E quem estava no mercado antes do anúncio lucrou com a queda das moedas dos outros países. Isso por si só já é estranho. Mas fica muito mais grave quando a gente descobre que esse padrão se repetiu na África do Sul, no Canadá e em outros países. Como assim? Sempre tem alguém comprando moeda estrangeira antes do anúncio das tarifas. Como assim? Sempre tem alguém apostando. Ou esse povo é vidente, ou tem informação privilegiada saindo dos gabinetes de Washington direto para os bancos. Nome técnico disso: Insider Trading. Isso é crime no mundo todo. Crime financeiro. E mais, é uma forma de guerra econômica, onde os ricos destroem moedas de países inteiros
para lucrarem. Tudo por dinheiro. E a pergunta que fica é: quem está se beneficiando? Quem está por trás dessas operações? E por que ninguém está falando nisso com o peso que merece? Se isso se confirmar, estamos diante de um dos maiores escândalos financeiros do século. Não é só uma tarifa. É uma jogada suja global. E você tem o direito de saber quem está te manipulando enquanto finge que protege a pátria. Eu vou te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo. Isso precisa chegar no Congresso, no STF, no Senado, no Itamaraty, embora, com total certeza, eles já tenham ciência disso. Agora, o Brasil precisa saber e acordar. A bomba foi lançada. Agora é com você.